No vídeo de hoje eu tenho um desafio para você. Eu vou aumentar a confiabilidade dos seus equipamentos em apenas 7 minutos aqui nesse vídeo, então vem comigo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês de uma forma simples, prática e rápida como aumentar a confiabilidade dos ativos de vocês em alguns passos bem simples que eu tenho certeza que se você aplicar vai aumentar demais a sua confiabilidade. Passo número 1, escolha um equipamento crítico. Quando a gente está falando de aumentar a confiabilidade, a gente precisa aumentar a confiabilidade de um equipamento que precisa ser confiável. Então o primeiro passo é, escolha aí no seu processo um equipamento que você quer aumentar a confiabilidade. Quando a gente fala em aumentar a confiabilidade, é um equipamento que você precisa reduzir as falhas. Então sabe aquele equipamento que dá maior dor de cabeça, que vive dando pau, que vive quebrando, que vive dando falha, que para e aí dá um maior rolo aí na produção e aí você fica incomodado? Então escolhe esse equipamento para você começar a aumentar a confiabilidade desse equipamento. Quando a gente escolhe assim um equipamento, a gente chama isso de equipamento piloto. Então a gente vai ser o piloto onde nós vamos começar a fazer essa implantação do aumento da nossa confiabilidade. O passo número 2 é colete dados desse equipamento. Não tem como a gente fazer aumentar a confiabilidade se a gente não tem dados. Então a primeira coisa é ver o retrato atual desse equipamento. Qual que é a confiabilidade atual desse equipamento? Para isso, nós vamos utilizar um indicador que se chama MTBF, que vem de uma sigla em inglês para Mean Time Between Failures, ou tempo médio entre falhas. Então, o que você vai fazer para poder ter esse indicador, essa métrica, tá? Você vai pegar o seu equipamento durante um período de tempo, esse aí que está dando problema, que está dando falha, defeito. O que você vai fazer? Você vai começar a analisar quanto tempo demora para uma falha acontecer depois que ocorreu outra falha. Ou seja, teve uma falha, botei meu equipamento para funcionar. Fica de olho quanto tempo ele vai operar. Então operou 10 horas, teve mais uma falha. Falei, opa, então eu tive um período aqui de 10 horas entre uma falha e outra falha. Reparei, máquina voltou a funcionar. Está funcionando para 12 horas. Funcionou 12 horas até acontecer a próxima falha. Fui lá, reparei, ela voltou a funcionar, falha. Dessa falha que eu reparei até essa aqui, operou mais 11 horas. Então eu tive um intervalo de 10, um intervalo de 12 e um intervalo de 11 horas. Porque eu estou analisando, estou vendo, verificando esses tempos, tá? Então note que foi entre uma falha e outra falha 10 horas. Entre uma falha e outra falha 12 horas. Entre uma falha e outra falha 12 horas. Ou seja, eu estou vendo o meu tempo entre falhas. Se eu quiser saber o tempo médio entre as falhas, que é o MTBF, então eu tenho 10, 12 e 11, basta dividir isso por 3, porque eu tive 3 períodos ali que eu estou analisando. Então, 10 mais 12 mais 11 dividido por 3, eu vou ter uma média de 11 horas. Então agora eu sei que o meu MTBF desse equipamento é de 11 horas. Guarde essa informação porque ela vai ser muito importante. 3. Elabore o seu plano de manutenção. Mentira, não faça isso, tá? Isso é o que muita gente acaba fazendo e dá muito errado para aumentar a confiabilidade. Agora não é o momento de pensar no plano de manutenção. Agora é o momento de pensar na falha. Então esse terceiro passo é pense, foque nas falhas. Agora é o momento que você já sabe que aquele equipamento está dando problema, você já sabe que o tempo entre as falhas é de mais ou menos 11 horas, ali como a gente está vendo no nosso exemplo. Agora você tem que ver quais são as falhas que estão acontecendo nesse equipamento, por que ele está quebrando, por que ele está parando, por que isso está acontecendo. Aí agora o que você tem que fazer? Levantar quais são essas falhas. Para isso eu vou dar uma dica para vocês, tá? O nosso equipamento ele é composto pela junção de vários componentes. Um rolamento, um eixo, uma correia, um rotor. Tudo isso são componentes que todos eles juntos formam o nosso equipamento. A falha não vai acontecer no equipamento, a falha vai acontecer no componente. É o componente que falha e aí ele vai se refletir no funcionamento do nosso equipamento. Então a dica aqui é: pegue esse seu equipamento e veja todos os componentes que tem dentro desse equipamento. Quando você fizer isso, tem toda uma lista de todos os componentes. Comece a colocar como que cada um desses componentes falha. Esse quebra, esse racha, esse para, esse tranca. E aí você vai fazendo uma lista de todas essas falhas para cada componente. Aí a gente chega agora no nosso ponto 4, que é então
a partir do momento que você tem essa lista de falhas, ranquear essas falhas. Qual dessas falhas é mais crítica? Quais delas, eu posso deixar ela ali, ela não vai me comprometer, ou raramente ela acontece. Essas aí a gente deixa para depois. Mas agora o ponto é você pegar aquelas falhas que são mais críticas para você. São as que acontecem com mais frequência, são as falhas que, caso ocorram, vão parar o seu equipamento, vão dar uma quebra, você vai ter que gastar muito, vai parar a produção. Ou então aquelas falhas que você não consegue detectar, aquelas que você não tem como ver, não tem como medir, não tem como se antecipar a elas. Aí você vai pegar essas falhas que você viu ali, essas vão ser as mais críticas. E é essas aí que a gente vai atacar primeiro para poder aumentar a sua confiabilidade. E aí a gente chega no nosso passo 5. O nosso passo 5 fala que agora que a gente tem essa lista mais crítica que a gente ranqueou, o que eu preciso fazer para evitar com que essas falhas ocorram? E aí que entra o plano de manutenção. Então aí eu vou combinar manutenção corretiva, preventiva, preditiva, proativa, tá? Para poder eliminar essas falhas. Então olha que interessante, aqui que a gente usa lá o MTBF, olha só. Se eu tenho uma falha, tá? Que está ocorrendo a cada 11 horas, quanto tempo eu tenho que fazer uma inspeção? Se eu fizer a cada 15 horas, a falha já vai ter ocorrido. Se eu fizer a cada 11 horas, eu estou pegando ali um tempo muito curto, provavelmente pode ser que eu vá fazer uma inspeção, uma manutenção e a falha ocorra. Então qual que é a ideia? Eu tenho que fazer com um tempo menor de MTBF. Então se meu MTBF é de 11, eu vou fazer uma manutenção, uma inspeção, uma troca preventiva a cada 9, 8 horas. E aí eu garanto que a cada 9, 8 horas nunca vai acontecer uma falha. Com o tempo, esse meu MTBF ele vai aumentando. E aí a gente chega na sexta dica. Como o nosso MTBF vai aumentando, isso vai então impactar diretamente na confiabilidade. Porque a confiabilidade é uma equação, é um indicador que ele está baseado no MTBF, ou seja, ele depende do MTBF. Quanto maior for o nosso MTBF, maior vai ser a nossa confiabilidade. Então olha que interessante. O grande segredo para a gente aumentar a confiabilidade do nosso equipamento é aumentar o MTBF. Então você vai analisar o MTBF do seu equipamento, vai ver como que as falhas ocorrem, vai ver um jeito de fazer com que as falhas não ocorram. Se as falhas não ocorrem, o nosso MTBF ele começa a ficar maior e o nosso MTBF aumentando, aumenta junto a confiabilidade do nosso equipamento. Então pessoal, a gente viu aqui de uma forma bem rápida, bem simples, como que a gente faz para aumentar a confiabilidade do nosso equipamento. Se você implantar exatamente isso que eu falei de uma forma simples, tá? Direta, prática, eu tenho certeza que você já vai sentir muita melhoria aí no seu equipamento, no seu processo, e isso vai trazer confiabilidade. Esse vídeo foi rápido mesmo, então eu agradeço a sua participação até aqui. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui, inscreva-se no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou, porque isso é muito importante, e eu vejo vocês no próximo vídeo.